Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma noite abençoada que o Senhor nos permite viver na sua presença. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e a oportunidade de estarmos juntos aqui neste momento para compartilharmos da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo abençoe imensamente o seu coração, a sua casa, a sua família, e esse finalzinho de domingo seja coroado de bênção para preparar você para uma semana cheia de boas realizações em nome de Jesus. Vamos orar ainda nos lembrando dessa situação que nos envolve, que é a pandemia, a Covid-19 afetando tantas pessoas. Vamos orar para que o Senhor continue nos dando graça, nos abençoando para superarmos essa situação, vencermos esse problema e em todas as outras áreas onde os efeitos da pandemia têm também atingido, que Deus venha prover restauração em nome de Jesus. E se você tem algum familiar, algum amigo que está acometido pela Covid-19 ou conhece alguma família que esteja passando por essa luta, vamos orar, vamos interceder ao Senhor, bem como para os profissionais da saúde, para o nosso governo e aqueles que estão isolados nesse momento da comunhão com os seus familiares, com os seus amigos, tendo como pessoas mais próximas exatamente os profissionais da saúde. Vamos orar em nome de Jesus e depois quero compartilhar com você a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome. Eu quero Te agradecer por esta noite que o Senhor preparou para nos abençoar, uma noite de graça, uma noite de poder, uma noite de unção do Teu Espírito sobre a nossa vida, e aproveitamos a oportunidade, Senhor, para orar pela vida de tantas pessoas acometidas pela Covid-19 ou por outras enfermidades que nesse momento as incapacita a uma condição de vida normal. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor traga cura, traga restauração àqueles que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, nos CTIs, sejam confortados, consolados, fortalecidos pela Tua presença. Familiares, Deus, famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor traga consolo, conforto aos corações, ao nosso país diante dessa situação de pandemia que afetou, Senhor, também a vida econômica, financeira do povo brasileiro, pessoas que estão sendo ajudadas nesse tempo com o auxílio emergencial do governo federal, mas que é um tipo de ajuda com data marcada para terminar. Senhor, que portas se abram, recursos surjam para que essas pessoas sejam supridas em todas as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração, buscando do Senhor a bênção para cada lar, para cada família, nesse final de domingo, Senhor, primeiro dia dessa nova semana do mês de outubro que nós iniciamos. Que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração e que sejamos poderosamente edificados através dela. Eu agradeço ao Senhor pela vida do meu irmão, da minha irmã, aqueles que assistem nesse momento comigo a esta live da palavra e aos que posteriormente virão assistir a essa ministração, sejam poderosamente abençoados em nome do Senhor
Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículos 32 a 34. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 32 a 34, que nos diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Eu quero tratar com você nessa noite sobre temas importantes que fazem parte da nossa caminhada cristã e que devem orientar a nossa fé prática como crentes em Jesus. Temas importantes com os seus significados esquecidos nesse tempo em que cada vez mais se evidencia a indiferença e o egoísmo na sociedade atual. E isso tem afetado profundamente o relacionamento entre as pessoas. Entendemos, segundo a Bíblia, por compaixão, o sentimento de uma pessoa por outra, cujo coração, enternecido com a necessidade alheia, se incomoda ao ponto de desejar mudar na vida do outro situações que agridem a sua dignidade, como se estas mesmas situações trouxessem para a sua vida prejuízos próprios. Seria impossível conhecermos a compaixão de Deus a partir do seu patamar elevado, como o Deus que habita nas alturas, se ele não tivesse se tornado carne através de Jesus, experimentado das mesmas paixões que nós. E isso é confirmado pela palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, que nos fala acerca do ministério sacerdotal de Jesus. Por isso mesmo está escrito: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O verdadeiro e mais coerente resultado da compaixão é a solidariedade, que tem uma importância que vai além do sentimento, com práticas que confirmam as boas ações do coração. Mas como adquirir a capacidade que transforma sentimento em ação diante de um cenário dominado pelo egocentrismo? Como disse há pouco tempo para mim um amigo: cada um por si e Deus por mim. Um detalhe muito importante a ser observado no texto de Mateus, no capítulo 15, e os versículos 32 a 34 que lemos, é o chamado de Jesus aos seus discípulos para junto de si. Isso nos faz compreender que toda boa intenção sem a proximidade de Jesus se traduz ou num sentimento inútil, incapaz de se transformar em uma atitude eficiente, e eu considero eficiente aqui a maneira de fazer as coisas do modo certo, ou não passará de uma ação assistencialista que jamais supre a real necessidade de alguém. A palavra de Deus, escrita aos Hebreus, no capítulo 4, na primeira parte do versículo 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E esta é a prova de que Jesus tinha autoridade que concentrava em si mesmo as condições
tanto de sentir compaixão quanto de agir com solidariedade em relação às pessoas ao seu redor. O sentimento de Jesus como bom pastor é diferente das intenções que movem o coração de muitos pastores no nosso tempo, desinteressados em chamar para perto as suas ovelhas, o que se confirma como uma demonstração de desinteresse pelo estado em que elas se encontram, limitando assim o seu ministério à pregação que fazem de púlpito 1 ou 2 vezes por semana. Com isso, percebemos cada vez mais a distância maior entre o verdadeiro discipulado de Jesus, gerador do sentimento de compaixão, e a teoria ensinada pelas técnicas de memorização dos conceitos bíblicos, que por si só não tem capacidade de atingir o coração de ninguém para o que é fundamental entre as pessoas. E o que é fundamental entre as pessoas? O que é fundamental para nós enquanto igreja? O relacionamento. Porque nada mais do que o relacionamento como uma prioridade entre as pessoas pode nos fazer entender o propósito da compaixão. E Jesus chamou os discípulos para perto dele exatamente para ensiná-los o que distante dele era impossível eles praticarem. Enquanto que Jesus é a compaixão em pessoa, o ser humano tem na sua essência a indiferença, a frieza, a insensibilidade, a apatia e a distância como uma característica natural de um ser avarento, possessivo, egoísta. E aí você pode perguntar: como o ser humano, criado conforme a imagem e semelhança de Deus, pode conservar na sua natureza características completamente opostas às da sua origem em Deus? Vamos lembrar que as características divinas do homem foram prejudicadas desde a sua queda ocorrida no Jardim do Éden por ocasião do pecado original. Por isso que Jesus é a providência de Deus para a restauração da sua própria imagem e semelhança no homem, cujas características divinas foram distorcidas pelo pecado. Todo ser humano que se aproxima de Jesus é movido pelo sentimento de compaixão. E é porque a compaixão não é compatível com a natureza humana, afastada de Jesus pelo pecado, que ele depende totalmente do Espírito Santo para demonstrá-la às pessoas que porventura julgue não serem merecedoras dela. Sim, todo ser humano vai depender plenamente do Espírito Santo para a prática da compaixão, até para com pessoas que pensam não serem merecedoras dessa compaixão. Porque o ser humano, pode-se dizer, até tem a tendência natural de praticar compaixão, mas entre iguais, numa perspectiva de garantir a si mesmo recurso diante de situações adversas que vem enfrentar, se apoiando na lei da retribuição, como uma forma de requerer daquele a quem demonstrou compaixão a devolução do favor em tempo oportuno. E isso não passa de atitudes egocêntricas visando os próprios interesses, mas com Jesus aprendemos a prática da compaixão para com aqueles que por si mesmos não são dignos e nem podem nos devolver o favor concedido, nos colocando na mesma condição de necessidade em que elas se encontram, porque nos lembramos do nosso próprio estado antes de termos sido chamados para perto do Senhor Jesus. Aliás, Jesus mesmo declarou o seguinte no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 33, que se fizermos o bem aos que nos fazem o bem, não podemos por isso esperar nenhuma recompensa, porque até os pecadores fazem isso. Então, fazer o bem a quem nos faz o bem, como que pagando uma dívida ou fazendo um depósito para sacar no tempo de crise, nada mais é do que uma atitude natural de todo ser humano
antes de ter sido chamado por Jesus. E o que torna Jesus diferente de nós no que diz respeito à compaixão gerada pelo Espírito Santo, se conseguimos, ainda que a nossa maneira, também praticar a compaixão. O que torna Jesus diferente de nós? Nós também conseguimos praticar a compaixão, ainda que seja o nosso modo, para com os que são iguais a nós. Exatamente o que nos torna diferente de Jesus é a acepção de pessoas. Além da compaixão praticada por Jesus não se basear na acepção de pessoas, ele concentra em si mesmo não somente a motivação interna da compaixão, mas a capacidade de fazer com que este sentimento seja transformado em solidariedade. E a solidariedade é o ato externo da prática nascida primeiro no coração. E o que é solidariedade? A solidariedade, por mais desgastado que seja o termo política em nossos dias, é uma ação política na vida da sociedade. E Jesus demonstra conhecer o assunto quando, por 3 dias, acompanhado por uma multidão faminta que não desiste de segui-lo e nem de ouvi-lo, chama para si a responsabilidade de agir com provisão de alimento para aquelas pessoas, a fim de fazer com que os discípulos passassem do conhecimento teórico que tinham acerca da solidariedade. Jesus, quando os chama para perto, compartilha com eles o que está em seu coração em relação ao que senti pela multidão, dividindo com eles a responsabilidade de fazer alguma coisa para resolver a situação daquelas pessoas. E por isso, ele sabe o quanto é necessário dar o pão para matar a fome daquelas pessoas enquanto elas estavam com ele, porque sabia da importância de não perderem pelo caminho as palavras de vida que ele estava lhes comunicando. Jesus, que disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, na sua condição humana reconheceu também: de pão vive o homem. Com a prática da solidariedade, Jesus garante o direito básico das pessoas num ato que dignifica o ser humano quanto ao seu direito sagrado de se alimentar. E o fato de Jesus se aproximar da multidão, não despedindo-a com fome pelo caminho, demonstra a forma gregária como ele trata o ser humano, ou seja, na sua necessidade de estar junto. Não é à toa que a Bíblia recomenda que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala sobre isso, porque o contrário de congregar é segregar, que é a assinatura da sentença de morte aos que decidem caminhar sozinhos. E falando no contexto de igreja, congregar se torna tão importante para a preservação da vida, conforme o sentido original da palavra, que quer dizer rebanho. Congregar quer dizer rebanho, não como massa de manobra, mas como vida que se vive junto dos outros. Aliás, uma coisa que Jesus não tinha era a pretensão de preservar junto dele a multidão, quando os sentimentos das pessoas não estavam de acordo com os propósitos do reino. Ele deixou bem claro isso quando reprovou aqueles que o seguiam por motivo puramente materiais, como está registrado em João, no capítulo 6, versículo 26, o que ele falou à multidão que o acompanhava. Ele disse: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus sabia discernir a motivação das pessoas, porque conhecia o coração delas, e a demonstração de solidariedade da parte dele, como resultado da sua compaixão por elas, embora não se relacionasse com a acepção de pessoas, levava em consideração a sinceridade do ser humano, a fim de que a dispensação da graça não fosse banalizada. Aliás, dentro deste mesmo contexto, nem aos discípulos Jesus poupou
como uma forma de terem de provar para si mesmos a sinceridade no coração em relação ao propósito de perseverarem na caminhada com Ele. Porque, tendo percebido que alguns dentre a multidão deixaram de segui-lo, como diz o texto no capítulo 6, já citado nos versículos 66 e 69, ele dirigiu essa pergunta para os discípulos: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E aí Simão Pedro responde para o Senhor: para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Dá para perceber a diferença da motivação do coração dos discípulos naquele momento, se comparado ao interesse que movia o coração de outras pessoas que faziam parte da multidão, das pessoas que desistiram de persistir na caminhada. Se aproximar de Jesus é entender, acima de tudo, que não há outra opção de vida fora dele. E quanto a isso, os discípulos, representados pela fala ousada de Pedro, deram sinal de compreenderem o propósito do chamado de Jesus para além da vida comum que levavam, ou a mera preocupação com a comida e a bebida, reconhecendo que não tinha para quem ir. Eles não tinham para onde ir, para quem ir, porque só Jesus tinha as palavras de vida que eles precisavam ouvir. Quando Jesus ensina aos discípulos, através da oração do Pai Nosso, a pedirem o pão de cada dia, isso não tem a ver com o pão que mata a fome do corpo. Pelo contrário, o que ele fala é um estímulo aos seus discípulos para que se dediquem, acima de tudo, na busca constante pelo verdadeiro pão vivo que desceu do céu, ele próprio, como refeição espiritual insubstituível na saciedade da alma que tem fome de Deus. Porque foi Jesus mesmo quem falou que não devemos nos preocupar com o que comer, beber ou vestir, dizendo que quem não tem fé é que age dessa maneira, pois o Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades. Aprendemos então que o trecho da oração do Pai Nosso sobre pedir pão não é uma referência ao pão material como muitos pensam, mas está relacionado com a permanência da pessoa a cada dia. O pão nosso de cada dia é a pessoa permanecer na presença de Jesus, para que não se incham com as doutrinas de santidade ensinadas pelos escribas, pelos fariseus, que não passam de regras humanas sem efeito para o bem-estar da vida espiritual. Se não fosse assim, Jesus estaria em contradição ao afirmar que o Pai conhece as nossas necessidades. Por isso, a nossa solidariedade não pode se ocupar só com a provisão do pão material, mas fazer da provisão do pão que perece uma oportunidade para oferecer o pão da vida. E mesmo considerando a importância do alimento material para o corpo, isso é muito mais verdade em se tratando da maior de todas as necessidades do ser humano, que é permanecer ligado a Jesus, como o ramo, a videira, que é a condição realmente para darmos o fruto que glorifica a Deus, lembrado pelo próprio Senhor Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. E a solidariedade movida pela compaixão fortalece a nossa congregação, ou seja, o ato de estar junto, num esforço contínuo para que nos aproximemos do modelo da igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum. Congregar é diferente de segregar. Segregar é deixar de fora o que precisa estar junto. E nós não podemos abrir mão de ninguém, porque a solidariedade não é uma prática a ser desenvolvida somente entre os iguais. Pelo contrário, demonstramos com a solidariedade, enquanto igreja, a unidade na diversidade através da relação de compromisso que assumimos cuidando uns dos outros. Por isso que na relação entre as pessoas
Solidariedade não é um fim em si mesmo, mas o princípio, o ponto de partida para a direção a que devemos seguir. Solidariedade é da mesma raiz da palavra solidez, que nos lembra o texto no versículo 6 do Salmo 68, que diz que Deus faz com que o solitário viva em família. A igreja deve proporcionar condições para que os relacionamentos entre as pessoas sejam baseados na solidez, o que significa a comunhão de solidariedade, de sustentação um do outro. E quando Jesus chama para perto dele os discípulos, e é esta a responsabilidade que ele quer que eles assumam junto com ele enquanto igreja, ou seja, de se relacionarem. Ele chama a atenção dos discípulos para a importância de estarem juntos. Mas aí vem a preocupação dos discípulos. Nada diferente da nossa quando dizem a Jesus: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E talvez os discípulos pensassem que Jesus fosse concordar com eles, dizendo: até gostaríamos de fazer alguma coisa, mas não podemos. Mas Jesus, que não é indiferente às necessidades das pessoas, demonstrando o seu interesse em resolver a questão, põe para fora a sua compaixão, transformando o sentimento em atitude. Com isso, ele ensina aos seus discípulos a importância da prática da solidariedade a partir do que eles tinham para oferecer à multidão, que era nada mais do que 7 pães e alguns peixinhos. Muitas vezes cometemos o pecado da omissão diante das oportunidades que Deus nos dá para sermos usados por Ele para abençoar alguém ou contribuir com a sua obra, não porque nos falta compaixão, até sentimos no coração, mas porque nos falta disposição de transformar a compaixão em ação. Nos conformamos com a nossa limitação, e aí o conformismo com a limitação e com a escassez nós usamos como justificativa para não fazermos o que está ao nosso alcance, porque também julgamos insignificante o pouco que podemos fazer diante do que temos para oferecer. Falando sobre liberalidade, o apóstolo Paulo disse o seguinte na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12: se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Tudo começa com a boa vontade de servir. Não espere condições melhores para fazer alguma coisa, mas demonstre a sua compaixão em atos de solidariedade a partir do que você tem. E como ensinada na prática por Jesus, a compaixão, sentimento interno, sem a solidariedade, que é o ato externo, não pode corresponder ao modo de vida que ele tem para os que foram chamados para perto dele. Quem foi chamado para perto de Jesus tem o papel de agente de transformação da realidade que o cerca, de tudo que não está em conformidade com os propósitos do reino de Deus. Jesus, enquanto passivo nas palavras, porque é isso que nós entendemos na maioria das vezes em que lemos os evangelhos e a fala de Jesus, muito embora em alguns momentos também vemos Jesus tomando atitudes e levantando o tom de voz, mas na maioria das vezes o que nós entendemos são palavras de um Jesus passivo. Ao mesmo tempo em que ele é passivo nas palavras, ele era um vulcão nas ações. Da mesma forma como rogou o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, quando escreveu para eles: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós entendemos por isso? Nós reconhecemos a necessidade da saúde do corpo quando nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, sabendo que
o culto, ele é racional, e o culto racional tem a ver com o entendimento espiritual acerca do que estamos fazendo, tanto para Deus como também para o próximo. Para que tenhamos uma mente renovada pela revelação da palavra e o coração aquecido pelo fogo do Espírito, para combinarmos paixão e solidariedade como práticas que fortalecem cada vez mais a nossa vida com Deus e o nosso cuidado uns para com os outros. No mundo cada vez mais fechado para a prática da compaixão e da solidariedade, Deus nos chama enquanto igreja para esse desafio de oferecermos àqueles que estão conosco o que temos. E se o que temos não é suficiente para suprir toda a necessidade daquela pessoa, pelo menos nós estaremos nos apresentando como disponíveis para fazer, de acordo com a boa vontade gerada no nosso coração pelo Espírito Santo, aquilo que está ao nosso alcance, seja para alguém, seja para a obra de Deus. Ele nos chamou para sermos um canal de bênção e transformarmos o sentimento de compaixão em atos de solidariedade. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração. Eu quero orar pela sua vida, para que você encontre no lugar onde você está condições de abençoar e de ser abençoado. Que a sua igreja seja um espaço em que você se sinta à vontade para compartilhar situações com pessoas que vão se interessar em caminhar junto com você. Da mesma maneira, você tendo o que oferecer de si mesmo como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus nós colocamos diante de Ti o nosso coração e Te pedimos, nos ajude a transformarmos todo sentimento de compaixão em atos de solidariedade, em prática da nossa fé, em relação aos propósitos do Teu reino, fazendo aquilo que o Senhor nos tem dado capacidade para fazer, segundo a boa vontade gerada pelo Teu Espírito Santo no nosso coração. Senhor, que não somente a boa intenção esteja no nosso coração, mas a disposição para fazer, gerada pelo poder do Teu Espírito, nos dê, Senhor, a capacidade de sermos liberais, oferecendo o que temos, sendo um canal de bênção, de transformação de toda a realidade na vida, Senhor, de nossos irmãos e irmãs, na vida da igreja, do que não está de acordo com os propósitos do reino de Deus. Nós não queremos pensar na igreja primitiva com saudosismo a partir daquilo que lemos, que era uma prática comum entre os irmãos, dividir tudo que tinham. Nós queremos, sim, como exemplo que lemos na Tua palavra sobre o modo como essa igreja se reunia, nós queremos também demonstrar o nosso cuidado, nosso apoio uns aos outros, para nos fortalecermos como igreja de Cristo nesse mundo dominado pelo egoísmo, pela busca dos interesses próprios. Nós queremos fazer a diferença. Em nome de Jesus, seja a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está recebendo essa palavra e que Tu acrescente mais e mais, segundo a capacidade dessa pessoa administrar, o que com liberalidade ela vai compartilhar, Senhor, para a glória do Teu nome com aqueles a quem o Senhor direcionar no seu coração para abençoar. Ou, quem sabe, a liberalidade para abençoar a Tua obra, Senhor, e se colocando debaixo das promessas de provisão do Senhor, aqueles que são fiéis.
Nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença na nossa vida, Espírito Santo. Tua palavra diz que tu nos ensinarias todas as coisas. Queremos aprender contigo, a servirmos com alegria ao Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma noite abençoada, uma semana de experiências maravilhosas com o Senhor. Em nome de Jesus.